A revolta da Sabinada. Sejam todos muito bem-vindos! Neste vídeo iremos falar sobre uma rebelião que ocorreu durante o período regencial no Brasil, a Sabinada. Mas vamos com calma, antes de falar dessa revolta em si, precisamos voltar no tempo. Em 1822, Dom Pedro I, mesmo sendo membro da coroa portuguesa, proclamou a independência do Brasil e nos emancipou politicamente de Portugal, cortando as relações. O problema veio quando começaram confusões sucessórias lá na Península Ibérica e na hora de decidir entre o Velho e o Novo Mundo, Dom Pedro I decidiu voltar para Portugal, abdicando em 1831 e deixando o trono brasileiro para Dom Pedro II. Mas havia um detalhe muito importante, o Pedrinho só tinha 5 anos. Dá para imaginar a confusão que isso deu? E o que foi aquele tal de período regencial que você havia dito? O período regencial se iniciou em 1831. E quando falamos dele, logo conciliamos com um momento da história marcado pela transição política, que se caracterizou por buscar uma descentralização nunca vista antes por aqui. Ou seja, foi exatamente esse tempo transitório até que o Dom Pedro II conseguisse a maioridade para governar o país. Portanto, esse período foi marcado por uma extrema instabilidade política entre os partidos da época, liberais e conservadores, né, professor? Mas o que tudo isso tem a ver com a Sabinada? Como nosso imperador, na época, tinha só 5 aninhos, foram formadas as regências para governar o país. Mas quando decidiram interferir na Constituição com um ato adicional e tal, várias revoltas dentro do território brasileiro ganharam força, tornando esse o momento mais conturbado do Império Brasileiro até então. E a Sabinada foi um desses movimentos, que buscava autonomia de sua província, juntamente com uma maior estabilidade política e amparo econômico e social, no caso da Bahia. Mas o mais interessante é que eles não queriam se separar do Brasil para sempre. Eles queriam só durante a minoridade de Dom Pedro II, já que eles eram fã da sua monarquia. Me explica direito, quando aconteceu? E o que foi essa revolta? Como sabemos, a revolta da Sabinada foi uma das rebeliões ocorridas durante o período regencial, mais precisamente entre 1837 e 1838, na Bahia, na província da Bahia. Os sabinos faziam oposição ferrenha aos regentes e aos governantes nomeados para comandar a província baiana, os quais se faziam pouco preocupados com a população, já que a centralização política e muitas das medidas impostas demonstravam isso. Hashtag insatisfação total do povo. Mas se haviam muitos sabinos revoltados com os governantes, como eles se organizavam? Havia um líder do movimento, era o médico e jornalista republicano Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, daí o nome Sabinada. Ele foi um revolucionário engajado pela causa do povo baiano, juntamente com os membros da camada média de Salvador, como militares, intelectuais, liberais, comerciantes e muito mais, que rejeitaram a participação da população mais pobre com medo da radicalização do movimento. Então, iniciou-se um movimento de independência da província baiana, transformando-a em república federalista. E claro, hashtag volta à monarquia. Mas, quando que a coisa começou a funcionar de verdade? Quando foi o estopim da revolta? Como os sabinos sabiam? Nossa, que trocadilho, hein? Enfim, eles sabiam que a tentativa de tomar o poder de Salvador dos Negros Males 2 anos antes havia fracassado. Então, os sabinos simpatizantes cada vez mais numerosos graças às amplas divulgações do Diário da Bahia sobre o movimento, começaram a traçar estratégias que viabilizariam a proclamação da República Baianense e o fim da regência na província. Porém, meu amigo, a coisa começa a ficar interessante quando uma ordem vinda do governo regencial decretava que obrigatoriamente os baianos deveriam compor o exército brasileiro na guerra contra os farrapos, a qual já se arrastava por quase 2 anos no sul do país. Nossa! Mas e aí? Como as coisas se desenvolveram?
Aí, a notícia repercutiu entre os sabinos como uma ofensa. Onde já se viu um povo sem autonomia e com poucos direitos sobre a política ser convocado para levar chumbo grosso lá para as bandas do sul? Então, os sabinos, juntamente com os adeptos populares e membros do exército de baixa patente convocados para a batalha, iniciam às 8 horas da noite do dia 7 de novembro de 1837 um grande motim que tomou as ruas e quartéis de Salvador e só parou no Forte de São Pedro, sede do governo da província, onde tomam o poder e no dia seguinte decretam na Câmara de Salvador a República da Bahia até o fim da maioridade de Dom Pedro II, onde o jovem soberano assumiria o trono do império. E quem foi o presidente? O advogado Inocêncio da Rocha, então exilado nos Estados Unidos, acusado de assassinato, foi empossado simbolicamente presidente provisório da província baiana, mas seu vice, João Carneiro da Silva Rego, assumiu a chefia e Sabino ficou responsável pelo cargo de secretário do governo. Vamos, continue. Mas, em menos de um mês depois da tomada do poder da província baiana, os sabinos começaram a sofrer várias represálias promovidas pelo governo regencial central, comandado pelo padre Diogo Feijó até então, que através de medidas como o bloqueio econômico à província baiana, veio a gerar a falta de alimento e acabou desestabilizando ainda mais os planos do movimento de cunho separatista. Com o apoio de membros da aristocracia agrária, o governo regencial começou a apertar o cerco pela terra e pelo mar, fazendo com que o governo regencial central transferisse a capital para São Francisco do Conde. Atenção! Neste momento, os sabinos foram interesseiros. Eles prometeram liberdade aos escravos e indenizações aos latifundiários para que esses o apoiassem. Alguns até os apoiaram, mas não foi suficiente. E qual foi o desfecho? Após sucessivos combates que se estenderam até março de 1838, a Sabinada se encerrou definitivamente, representando uma derrota massacrante dos rebeldes frente ao exército. Estima-se que mais de 1.250 sabinos foram mortos e 2.889 aprisionados, incluindo 3 líderes que acabaram executados, e outros 2, mais franciscos sabinos, foram posteriormente anistiados com o golpe da maioridade de Dom Pedro II e passaram a viver em desterro no Mato Grosso.